O Vasco foi o quarto melhor ataque do campeonato, de um nível bom, alto, ok. 12 times seria um número ok. Mas o Carioca é desse nível alto, tirando os quatro grandes ali, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mas e Volta Redonda agora que está na Série B, então tem um nível um pouquinho acima. O restante destoa bastante, então o Vasco deveria fazer mais gols. Tem a metade do Flamengo, por exemplo, né? 3 a menos que o Fluminense, que começou o campeonato muito mal, né? Então, assim, tem essa questão de deficiência no ataque. O escolhe o Vasco teve a quarta. Foi o quarto time que mais teve poste de bola no campeonato, né? E novamente contextualizando, né? Como é que os números têm que ser de acordo com o nível do campeonato, né? E contextualizados também. O Vasco teve o quarto time com mais posse no campeonato. Só que essa quarta melhor posse, o Vasco nunca teve posse superior em clássicos, por exemplo, né? No jogo contra o Fluminense e Botafogo, nos 3 contra o Flamengo, na primeira fase 2 da semi, o Vasco em nenhum deles teve mais posse de bola que o adversário, né? E isso pode ser algo positivo ou negativo, depende do propósito do time jogar. Mas vimos que o Vasco foi dominado nesses jogos, né? Tirando contra o Botafogo, que não foi um domínio do Botafogo, mas teve mais a posse, o jogo foi. E aí, novamente falando, Botafogo no Campeonato Carioca. A gente não pode colocar como uma força que a gente pode medir, porque o Botafogo foi muito desorganizado, enfim, aí a crítica a eles e deles. Mas falando de Vasco, nos jogos contra o Fluminense e Flamengo aí, principalmente os 3 contra o Flamengo, foi um time que teve menos posse e foi dominado na maioria desses 3 jogos. Talvez no primeiro jogo da final não, mas também não teve domínio sobre o jogo. Não foi a estratégia do Vasco que deu super certo. Não. Então não é a posse que o Vasco deixa a equipe adversária jogar e sai no contra-ataque, ou utiliza a pouca posse para criar muito, né? E isso se diz aqui no total de finalizações por jogo também. Como vemos aqui, o Vasco aqui é algo alarmante, assim, né? No campeonato de nível como o Carioca, o Vasco foi a última equipe com mais finalizações por jogo. Isso é um dado aqui que chamou muita atenção, né? Até quando eu vi esse dado, para começar, que eu não imaginava que teria esse dado, né? Porque é um campeonato abaixo, né? E aí eu fiquei, pô, não é possível, vou ver isso aí, e assim, foi real. Então, isso aqui realmente é algo muito preocupante, tá, galera? Aí você fala, mas algo positivo, o Vasco positivo até agora foi a questão de ser o quarto melhor em duas coisas, né? E aqui contextualizamos o porquê, né? E aí, a contextualização dos outros números se dá aqui. Né? Equipe que, quarto melhor posse, quarto em gols marcados, mas muito pouco pro Vasco, porque disso aqui. Isso aqui diz muito sobre. Né? O Vasco é uma equipe que cria muito pouco, né? E pro campeonato de nível do Carioca é algo, pô, você tem que criar mais, né? Você tem um time com mais investimento, jogadores técnicos, né? E táticos acima dos adversários, e tem que criar mais. O número, né, que eu tenho aqui no SofaScore é os gols sofridos, né? O Vasco é a sétima pior defesa, que também é algo preocupante, nível como o Carioca, se é a sétima